Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Doninha aqui na área para mais uma aula de física. E hoje a gente vai falar da conservação da quantidade de movimento e sobre as colisões. Bem, para a gente entender o que é a conservação da quantidade de movimento, a gente vai entender que nós temos um sistema que está isento de forças externas, ou seja, é um sistema onde as forças que estão atreladas a eles ficam somente entre eles. Então, como nós não temos um fator externo, a gente pode garantir que a quantidade de movimento desse sistema vai se conservar. E a gente pode garantir isso por quê? Bem, uma das coisas que nós vimos nas aulas anteriores é que o impulso ele faz com que nós tenhamos uma variação da quantidade de movimento, ou seja, a ação de uma força muda a quantidade de movimento de um sistema. Até aí tudo bem. Bem, entendemos que o impulso era a força vezes o tempo, ou seja, vezes a variação do tempo, e que a variação da quantidade de movimento era a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E a partir do momento em que a gente entende que o nosso sistema ele está isento de forças, o que acontece? A nossa força aqui vai a zero e a gente faz com que essa expressão aqui fique zero. E aí a gente pode garantir matematicamente que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. E isso se torna muito importante para a gente, principalmente dentro dos estudos da colisão. Por quê? Bem, vamos entender qual é a definição de colisões. Quando a gente fala sobre as colisões, a gente precisa entender que a gente aplica isso apenas na interação que está acontecendo entre os corpos que sofrem a colisão. Ou seja, a gente estuda dentro desse sistema que sofreu a colisão a força que um corpo vai exercer sobre o outro, não é? E aí, sempre que a gente faz isso, a gente descarta todo o meio externo. Não é? E aí, dentro dessas classificações que a gente dá para colisão, a gente tem apenas que observar o que acontece com a energia do nosso sistema. Lembrem-se que quando a gente fala sobre os princípios conservativos da física, a gente observa diretamente a quantidade de movimento e observa também a energia do nosso sistema. Então, de uma maneira geral, sempre que a gente faz essas verificações, a gente observa quais são os corpos que estão envolvidos na colisão. E aqui a gente tem um desenhozinho bem clássico sobre colisões de dois corpos que sofrem um tipo de colisão que a gente chama de frontal. Bem, lembrem-se que quando a gente fala sobre a quantidade de movimento, nós estamos falando sobre uma grandeza vetorial. E aí uma das formas que a gente trabalhou e ensinou aqui foi verificar que a direção e o sentido da nossa quantidade de movimento, ela pode ser diferenciada através do nosso sinal. E é assim que nós vamos trabalhar aqui com ela dentro do nosso estudo de colisões. Dito isso, o que serve para nós aqui é apenas observar quais são os tipos de colisões que nós temos. Bem, o primeiro tipo de colisão que a gente verifica é a colisão que a gente chama de perfeitamente elástica. Bem, a caracterização desse tipo de colisão acontece por ela ter uma conservação de 100% da energia mecânica do sistema, tá? Bem, não vamos deixar de lembrar que sempre que a gente fala sobre as colisões, necessariamente em todas elas nós temos a conservação da quantidade de movimento também, ok? Ou seja, perfeitamente elástica, nós temos conservação da energia e conservação da quantidade de movimento. Bem, os outros tipos de colisões que a gente vai observar, uma delas é a inelástica, A colisão inelástica, a gente tem a conservação apenas da quantidade de movimento, ou seja, nós não temos conservação da nossa energia mecânica, tá? Ou seja, nós temos uma perda da nossa energia.
E verificando esse tipo de situação, uma das características que essa colisão tem, que é a mais trabalhada dentro dos vestibulares, é que os corpos, após sofrerem uma colisão inelástica, necessariamente eles ficam unidos, eles se tornam um corpo só. E eu vou deixar aqui bem caracterizado isso para que a gente não esqueça, tá? Se tornam um corpo só. Ok? Bem, se um tipo de colisão nós temos uma conservação de 100% da energia, na outra nós não temos conservação em nada da energia, falta a gente observar aquela a qual a gente tem uma parcialidade da nossa conservação da energia. E esses tipos de colisão nós chamamos de parcialmente elásticos, tá? Então a gente tem a conservação da energia e tem uma conservação de parte da energia mecânica. A gente conserva apenas a quantidade de movimento. Cuidado! Apenas a conservação da quantidade de movimento e uma parcialidade da nossa energia mecânica. E como que a gente verifica essa conservação da energia? Bem, para a gente falar sobre isso, uma das principais características que a gente precisa aprender aqui é como que a gente vai analisar uma colisão. Sempre que a gente for fazer uma análise de colisão, a gente precisa observar o nosso sistema antes e depois da colisão. Percebam que em nenhum momento a gente estuda o momento da colisão. A gente percebe o que está acontecendo antes, ocorre a colisão e aí a gente faz o estudo do que aconteceu depois da nossa colisão. Nesse tipo de exercício aqui, valeria a gente destacar que antes da colisão nós temos uma colisão frontal, tá? Então, por exemplo, se eu falar que essa energia aqui, que esse corpo está andando para a direita e eu classificar sua velocidade como sendo positiva, aqui o nosso corpo B que está tendo um movimento para a esquerda, necessariamente a gente teria que chamar de negativo. Por quê? Porque aqui eu estou verificando a quantidade de movimento, pessoal, vetor. Então a gente precisa diferenciar a direção e o sentido que a gente está analisando através de sinais e ângulos. Como na maioria das vezes nós trabalhamos apenas com colisões unidimensionais, ou seja, aquelas que acontecem apenas em uma dimensão, basta a gente verificar qual é o sentido dos movimentos que nós temos. Então, se a gente fizer aqui a conservação da quantidade de movimento, nós vamos ter que a quantidade do movimento antes da colisão vai ser igual à quantidade de movimento depois. E aqui, ó, verificando o que está acontecendo antes da colisão, nós teríamos a massa do corpo A vezes a velocidade do corpo A, que a gente vai dizer que é positiva, então a gente não vai ter alteração, mais a quantidade do movimento do corpo B. E aí é onde a gente precisa tomar um cuidado. Nesse caso aqui, ó, depois da colisão, o que a gente teria? A gente teria a massa do corpo B, e aqui a gente multiplicaria pela sua velocidade, mas agora com um sinal de negativo na frente. Porque agora a gente precisa diferenciar que se um está indo para a direita positivo, o outro necessariamente vai para a esquerda com um sinal negativo. Ok? Bem, após analisar o que aconteceu antes da nossa colisão, agora a gente verifica o que está acontecendo depois da nossa colisão. Agora, percebam que quem está indo para a esquerda é o corpo A e quem está indo para a direita é o corpo B. E como que a gente vai analisar isso? Bem, a primeira coisa que a gente precisa verificar é que as velocidades aqui, elas vão ser diferentes. Então, a gente tem aqui que a massa do corpo A vezes a sua velocidade, que eu vou colocar aqui como sendo negativa, e eu vou colocar aqui uma linha para a gente verificar que ela pode ser uma velocidade diferente, e aí a gente vai somar com a quantidade do movimento do corpo B, que vai ser a sua massa vezes a velocidade, que nesse caso aqui para a gente vai ser positiva. E é assim que a gente analisa uma colisão. Percebam, pessoal, que quando a gente faz esse tipo de análise, muitas das vezes a gente pode ter uma ou mais incógnitas envolvidas no nosso sistema. Quando a gente tem apenas uma incógnita, basta a gente resolver a equação que a gente termina de verificar
quais foram as perguntas feitas pelo nosso problema. Agora, se a gente tiver mais de uma incógnita, como que a gente vai resolver? Através daquilo que vai se formar, que é o que a gente chama de sistema. E na maioria das vezes, quando a gente é empurrado para a resolução através de um sistema, a gente precisa verificar um ponto muito importante dentro das colisões, que é o que a gente chama de coeficiente de reconstituição. O que é o coeficiente de reconstituição? É o coeficiente que consegue analisar o quanto da nossa energia foi conservada. A partir do momento em que a gente não consegue caracterizar que nós temos uma colisão totalmente elástica ou inelástica, a gente tem um meio termo. E esse meio termo, ele vai trazer algumas coisas a qual a gente precisa verificar dentro de cada questão que a gente tem esse tipo de situação acontecendo. E aí, como que a gente consegue calcular esse coeficiente de reconstituição? Esse coeficiente de reconstituição, ele sempre vai ser calculado através da velocidade relativa que nós temos antes da colisão, ou seja, necessariamente através da aproximação entre os nossos corpos, e o que acontece depois da nossa colisão, que necessariamente vai ser o quê? O afastamento dos nossos corpos. Então, a gente sempre verifica o que acontece depois e antes do nosso sistema. E aí, com isso, a gente consegue obter um númerozinho, a gente consegue obter uma fração, né? E se a gente analisar essa fração, o que a gente percebe? O que a gente percebe é o que está nessa tabelinha aqui, não é? A gente tem que o coeficiente elástico que nós temos em uma colisão perfeitamente elástico, necessariamente ele vai ser igual a 1. Lembrem-se que 1 na porcentagem é exatamente o quê? 100%. Então, se eu tenho um coeficiente de reconstituição sendo 1, eu tenho necessariamente uma colisão perfeitamente elástica. Agora vamos lá para baixo. Bem, se eu já disse para vocês que uma das particularidades que nós temos da colisão inelástica é que os corpos eles ficam juntos, necessariamente se a gente verificar a velocidade relativa de afastamento entre dois corpos que se transformaram em um, vai ser 0. Então, o nosso coeficiente de reconstituição ele fica sendo 0 e a gente caracteriza isso dentro da nossa colisão inelástica, que é aquela que tem 0% de conservação da energia. Ou seja, percebam que o nosso sistema ele fica todo amarradinho. E o meio termo, que é entre 0 e 1, é o que a gente chama de parcialmente elástico, tá? E é assim que a gente consegue, através de cálculo, verificar o tipo de colisão que a gente tem, tá, pessoal? Percebam que a ideia que nós temos aqui, pessoal, é simplesmente verificar o tipo de colisão que nós temos e calcular o que acontece com o nosso sistema. Então, verificar sempre o que acontece antes e depois da colisão. Essa é a nossa principal ferramenta dentro desse tipo de questão. Verifiquem aqui nesse exemplo o que está acontecendo. Um rapaz de patins está parado no centro de uma pista, onde o atrito é desprezível, quando uma jovem de massa 50 kg vem de encontro a ele, com velocidade de módulo 6 metros por segundo. O rapaz abraça e depois, após a interação, ambos se movimentam juntos. Galera, a gente pode caracterizar isso aqui como sendo uma colisão. E a partir do momento em que eles ficam abraçados, ou seja, eles se tornam apenas um corpo, a gente pode ir além. A gente pode classificar essa nossa colisão como sendo uma colisão inelástica, não é? E uma colisão inelástica necessariamente faz com que a gente tenha dois corpos antes da colisão e apenas um corpo após a colisão. Feito isso, o que ele pergunta pra gente? Bem, se a massa do rapaz é de 70 quilos, qual é o módulo da velocidade resultante final do sistema? E aqui eu vou colocar um pontozinho de interrogação para ficar bonitinho. Beleza? Bem, o que a gente verifica aqui? A gente tem que analisar o que está acontecendo antes e depois da nossa colisão, tá? Bem, o que está acontecendo antes e depois da nossa colisão? Nós temos o rapaz que está parado, ou seja,
né? Vou colocar aqui 70 quilos, que é a massa dele, e a velocidade inicial dele é 0, tá? Eu vou colocar aqui, ó, vindo de encontro a ele, a moça que tem uma massa de 50 quilos e uma velocidade que a gente verificou como sendo de 6 metros por segundo. Isso é o que está acontecendo antes da nossa colisão. Pum, eles se colidem, se abraçam, se tornam um corpo só, e aí o que acontece? Bem, o que acontece é que agora eu não vou mais analisar o rapaz e a moça separadamente. Eu vou analisar eles como sendo uma coisa só. Então quer dizer que agora o nosso corpo, ele tem uma massa de 120 quilos, e aí a gente vai descobrir qual é a velocidade que eles vão ter após a colisão. Bem, colisão inelástica, conservação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Antes da colisão, nós temos quantos corpos? 2. Então, quantas quantidades de movimento a gente tem para calcular? 2. Bem, quantidade do movimento da menina vai ser a massa dela, que é 50, vezes a velocidade que ela se encontra, que é 6, mais a quantidade do movimento do rapaz, que nesse caso vai ser a massa dele vezes a velocidade dele, que é 0. Sim, pessoal, se ele está parado, a quantidade de movimento dele vai ser igual a 0. Mas sempre tomem cuidado ao analisar esses tipos de situação. Bem, tomado o cuidadinho aqui, eu venho para cá e verifico o que vai acontecer agora depois da nossa colisão. Bem, depois da nossa colisão, nós temos agora um corpo com uma massa de 120 quilos e uma velocidade que é a que ele quer descobrir. Como é que a gente descobre essa velocidade? Nós temos aqui uma equação de primeiro grau, né, pessoal? 50 vezes 6 é igual a 120 vezes v. Então, nesse caso aqui, ó, a nossa velocidade vai ser 50 vezes 6 dividido por 120. Vou simplificar aqui, cortando 0 por 0. Vou cortar o 6 com 12. Nesse caso aqui vai sobrar um 2. E a gente tem que a velocidade do nosso sistema após a colisão vai ser de 2,5 metros por segundo. Ou seja, o nosso sistema ele vai se movimentar na mesma direção que a moça estava se movimentando, mesma direção e mesmo sentido, não é? Só que agora com uma velocidade de 2,5 metros por segundo. E é assim que a gente faz o estudo e analisa as colisões que acontecem dentro de uma questão, ok? Bem, pessoal, finalizando a nossa aula de hoje, tenham bons estudos e não esqueçam de olhar os exercícios resolvidos que a gente tem no nosso sistema.